Bem-vindo ao Viver Sustentável. O ambiente tem sido um dos grandes motivadores das mudanças de comportamento de cidadãos e de empresas, que passaram a repensar o estilo de vida e os processos de produção, tendo em vista o aumento da população e a capacidade cada vez mais comprometida dos recursos naturais. A melhor forma de potencializar essas transformações é a conscientização ambiental, pois ela contribui para pequenas e grandes mudanças em nossos hábitos de produzir e consumir. No entanto, a conscientização é um processo lento e trabalhoso que exige da sociedade organizada, empresas e governos, ações articuladas para que esses esforços sejam potencializados. Quando não ocorre essa sinergia, pode haver um comprometimento das metas a serem atingidas e até uma reação contrária de alguns dos elos envolvidos. Nosso programa de hoje irá abordar os seguintes assuntos. Saiba quais são os 10 animais com maior risco de extinção. Você sabe o que é nanotecnologia? Saiba como ela pode influenciar na agricultura. Acompanhe a entrevista com Laércio de Oliveira Pinto, da Serasa Experian, que nos fala sobre a importância da gestão ambiental nos negócios. Responderemos ainda as dúvidas que foram encaminhadas ao nosso programa. E conheça os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Quem nos fala sobre esses temas é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Instituições de pesquisa e organizações não governamentais periodicamente atualizam a relação de animais em risco de extinção. O Brasil tem a maior biodiversidade do planeta, mas também tem a flora mais ameaçada, seja pelas queimadas, pelo desmatamento, pelos efeitos do aquecimento global, que já vai mudando a fisionomia dos nossos principais biomas. A ONG WWF divulgou recentemente uma lista dos 10 animais que mais correm risco de desaparecer para sempre da natureza. Descubra agora quais são as espécies mais ameaçadas de extinção. A fauna e a flora do planeta estão desaparecendo. Em 40 anos, perdemos 30% de toda a biodiversidade. Algumas espécies estão muito próximas da extinção. O estudo Planeta Vivo 2010 da ONG WWF apresenta uma lista que aponta as 10 espécies animais que correm maior risco de desaparecer do mundo. Em 10º lugar está o panda gigante. Atualmente, restam cerca de 1.600 exemplares dessa espécie no planeta. Seu habitat natural está cada vez mais ameaçado, pois o crescimento das cidades chinesas faz com que as florestas fiquem fragmentadas. O 9º animal no ranking de risco de extinção está o rinoceronte de Java. Ele é um mamífero de grande porte e existem menos de 60 exemplares distribuídos na Indonésia e no Vietnã. Mesmo assim, esse animal é caçado ilegalmente para a venda do chifre. A borboleta monarca está em 8º lugar na lista. Elas estão ameaçadas por conta das alterações drásticas de temperatura, tempestades atípicas e das queimadas. Na 7ª posição ficam os gorilas das montanhas. Hoje existem apenas 680 animais nas florestas da África, consequência da caça ilegal. Segundo estudos, eles podem desaparecer já na próxima década. A pesca predatória e o consumo excessivo colocam o atum na 6ª colocação do ranking. Desde o século XIX, a população da espécie caiu mais de 80%. O 5º animal que mais corre risco de extinção é a tartaruga de couro. Por conta da poluição e do aquecimento das águas oceânicas, existem apenas 2.300 fêmeas da espécie e a quantidade de machos é ainda menor. O pinguim de Magalhães é a 4ª espécie listada no ranking. Eles vivem nas Ilhas Malvinas e na Patagônia. Os derramamentos de óleo e o aquecimento das correntes marítimas são os principais responsáveis pela morte da espécie. A alteração na temperatura do oceano afasta os peixes que servem de alimentação desses animais.
O derretimento das geleiras coloca a morsa em terceiro lugar na lista dos animais que correm risco de extinção. O que acontece é que elas são obrigadas a migrar para locais menos seguros. Em setembro de 2009, por exemplo, 200 morsas foram encontradas mortas em uma área terrestre do Alasca, bem longe do seu habitat natural. O segundo animal mais ameaçado de extinção é o urso polar. Atualmente, existem cerca de 25 mil exemplares dessa espécie no Ártico, mas o degelo na região provocado pelo aumento da temperatura do planeta pode matar 2/3 desses animais. Além disso, as atividades petroleiras e os derramamentos de óleo no local contribuem para o aumento do risco da extinção da espécie. E o animal que mais corre risco de desaparecer para sempre do planeta é o tigre. Hoje existem menos de 3.200 exemplares na natureza. Seu habitat foi destruído pelo homem e esse animal é uma das presas favoritas dos caçadores asiáticos. Para evitar que essas espécies entrem em extinção, precisamos de política de proteção e de conscientização, pois as espécies são a base dos ecossistemas. Oi, meu nome é Guilherme, eu estudo design de produto e eu queria saber se o Brasil tem uma boa legislação para combater a biopirataria. Em primeiro lugar, é preciso definir o que é biopirataria. Nós entendemos que a biopirataria tem 3 vertentes. A primeira é o tráfico ilegal de animais silvestres. O segundo, contrabando de madeiras nobres. E o terceiro, o contrabando, o tráfico ilegal de material genético, de DNA de animais e de plantas para separar os princípios ativos e utilizá-los comercialmente. Com relação a essas 3 vertentes, nós podemos dizer, no que se refere ao tráfico de animais silvestres, nós temos uma boa legislação, precisamos aprimorar a questão das penalidades, agilizar as penalidades para que diminua a impunidade. No que se refere ao contrabando de madeira, também, mas temos que modificar a questão que se refere ao que fazer com a madeira apreendida. É preciso agilizar o processo para evitar que os criminosos acabem se beneficiando da ineficácia da fiscalização quanto ao destino do material apreendido. E, em terceiro lugar, no que se refere à biodiversidade em si, nós podemos dizer que o mundo inteiro ainda está muito atrasado. Agora, este ano, em Nagoya, nós acabamos de aprovar o protocolo de Nagoya, que começa a regulamentação da Convenção sobre a Biodiversidade, que foi aprovada em 92, na Rio 92. Veja no próximo bloco a nanotecnologia a favor da agricultura. Olho vivo, consumidor. Limpe ou troque os filtros de seu ar-condicionado. Um ar-condicionado sujo representa 158 quilos de gás carbônico a mais na atmosfera por ano. Você sabia que ao cozinhar usando panela de pressão você economiza até 70% de gás? E qualquer alimento como arroz, feijão, legumes, macarrão e carnes podem ser feitas nesse tipo de panela. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre agricultura. Saiba o que é nanotecnologia e como ela pode influenciar de forma positiva a agricultura, reduzindo os impactos ambientais. Criar coisas a partir de pequenas partículas, utilizando técnicas e ferramentas que estão sendo desenvolvidas nos dias de hoje para colocar cada átomo e molécula no lugar desejado. É o que chamamos de nanotecnologia. A palavra nano é uma medida de tamanho, como nanômetro é 1 bilionésimo de um metro. Então,
nós estamos pensando em coisas que têm mais ou menos essa escala de tamanho. O que tem essa escala de tamanho, por exemplo, algumas moléculas biológicas, proteínas, o DNA tem esse tamanho, mas algumas partículas inorgânicas do dia a dia, até mesmo fuligem que a gente tem, por exemplo, no ar, pode ter essa escala nanométrica. O que nós estamos querendo é utilizar esse tipo de material muito pequeno em algumas tecnologias práticas. A nanotecnologia é tão nova que ninguém sabe ao certo o que virá dela, mas muitos benefícios surgirão. Cientistas estão experimentando com substâncias a nanoescala para aprender sobre suas propriedades e como seremos capazes de tirar vantagem delas em várias aplicações. O primeiro grande ganho que a nanotecnologia poderá contribuir é no que diz respeito à redução do uso e consumo de fertilizantes. Já foram testadas nanopartículas de fertilizantes que são mais eficientes que os fertilizantes comuns, algo que vai proporcionar menos impacto ambiental. Em termos de agricultura, hoje nós já temos algumas empresas, não são muitas, mas já temos algumas empresas comercializando micronutrientes nanoparticulados. Então, micronutrientes são, por exemplo, o zinco, o magnésio, são elementos que são necessários em agricultura em pequenas quantidades, mas eles são necessários, precisam ser aplicados mesmo que em pequenas quantidades. Nós já sabemos que o uso deles como nanopartícula é mais eficiente do que utilizar nos formatos convencionais e nós já temos algumas empresas já comercializando em grande escala. Mas são muitos os desafios a serem enfrentados pelos cientistas. Universidades e corporações do mundo todo estão estudando rigorosamente como os átomos se encaixam para formar grandes estruturas. Além disso, faltam leis de incentivo para apoiar novas pesquisas e estudos. Algumas dessas tecnologias param por causa de regulamentação, param porque não existe uma lei específica, porque não existe alguma regulamentação específica que permita que ela entre no mercado. A nanotecnologia surgiu para, definitivamente, promover avanços. Uma contribuição capaz de gerar excelentes resultados, proporcionar mais desenvolvimentos, visando um mundo mais sustentável, um mundo cada vez melhor. Meu nome é Fábio, eu faço design gráfico e eu queria saber o que é princípio poluidor-pagador. Como o próprio nome indica, princípio poluidor-pagador significa que quem polui paga. Só que não pode significar uma licença para poluir. Ou seja, os limites legais máximos, os índices máximos de poluição continuam os mesmos e tendem a diminuir com o tempo a partir do momento em que novas tecnologias são incorporadas e se descobre uma forma de produzir a mesma coisa poluindo menos. O que ocorre é que até hoje, em muitos casos, quem polui dentro dos limites legais, ou seja, polui pouquinho, aquilo que a lei permitia, ou que a lei permite, não precisa pagar nada. Isso significa a socialização do custo desta poluição, que precisa acabar. Quem polui, mesmo que seja dentro dos limites legais, precisa arcar com o efeito maléfico, deletério, que está causando ao meio ambiente. O Viver Sustentável pergunta: quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel? Letra A, de 5 a 10. Letra B, de 15 a 20. Letra C, de 20 a 25. Ou letra D, 25 a 30. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantas árvores deixam de ser cortadas na reciclagem de 1 tonelada de papel. A resposta correta é letra B. Estamos de volta e agora iremos falar sobre finanças sustentáveis com uma entrevista especial com Laércio de Oliveira Pinto, da Unidade de Negócios da Serasa Experian, que nos fala sobre a importância da gestão ambiental nos negócios. Em primeiro lugar, quais são os focos da atuação dos bancos no que diz respeito à sustentabilidade? A questão da sustentabilidade é hoje uma questão
que alcança toda a sociedade. E com relação aos bancos, isso também não é diferente. Eles têm hoje uma preocupação muito grande com a questão da sustentabilidade. E essa atenção dos bancos, elas se voltam para 2 pontos importantes. O primeiro deles é a questão de finanças sustentáveis, né? Dentro de finanças sustentáveis, o que eles estão procurando fazer? Existe um aspecto de promover as linhas de negócios que estimule o desenvolvimento sustentável, então procurar financiar empreendimentos que contribuam para a melhoria do meio ambiente, então isso é uma preocupação grande dos bancos. E a outra é a questão das análises de crédito. Até pouco tempo, os bancos olhavam exclusivamente o aspecto econômico-financeiro. E com a evolução das questões de sustentabilidade, eles passaram a ter uma preocupação também com 2 outros pontos, a questão social e a questão ambiental. Verificar se as empresas estão compliance com todas as práticas ambientais e sociais. Laércio, e neste contexto, onde entra a contribuição da Serasa Experian, ou seja, um banco que quer se tornar cada vez mais sustentável no que diz respeito aos seus investimentos, à sua análise de crédito. O que ele pode contar com a Serasa Experian? Ele vai encontrar na Serasa Experian uma solução completa para a gestão da sustentabilidade. Ele tem relatórios econômico-financeiros, tem relatórios sociais e relatórios ambientais. Por exemplo, a questão do trabalho escravo, a questão do cumprimento da legislação social, tudo isso está no contexto da nossa solução de questões sociais. Na questão ambiental, é a gente oferecer um relatório completo sobre a empresa com relação à sua política ambiental, né? Se ela pratica se ela tem as melhores práticas em gestão ambiental. E um outro produto importante é o que a gente chama de conformidade ambiental, onde ela pode consultar uma solução e verificar se aquela empresa está compliance em todos os órgãos responsáveis pelas questões ambientais no Brasil. Ela pode verificar a situação daquela empresa através de uma consulta do CNPJ daquela empresa na nossa base de dados. Até que ponto a generalização do uso destas ferramentas que são colocadas à disposição dos bancos pela Serasa Experian mudam o resultado da análise com relação ao tamanho, ao volume das operações bancárias? Isso cria uma facilidade muito grande para os bancos, porque até pouco tempo essas análises de aspectos ambientais e sociais eles ficavam restritos a projetos de project finance, né, que os bancos financiavam. Você tinha, muitos deles são signatários do Pacto do Equador, então ficavam nessas questões de grandes operações. Grandes operações. Agora, com a nova solução que a Serasa está disponibilizando no mercado, é possível você analisar isso em operações de varejo também, na média empresa, e você garantir que a sustentabilidade se estenda por toda a cadeia da economia. Essa é a grande contribuição que soluções como essa trazem. Estender-se por toda a cadeia da economia. Em outras palavras, além dos bancos, outras empresas podem se utilizar destas ferramentas que são disponibilizadas pela Serasa Experian? Sim, muitas empresas adotaram como estratégia de negócio incluir as compras sustentáveis na sua estratégia de negócios. E as soluções que a Serasa disponibiliza torna isso muito possível, porque as empresas passam a ter acesso a uma análise completa dos aspectos sociais, dos aspectos ambientais, econômico-financeiros e de governança corporativa da empresa, de tal modo que uma empresa que que busque estimular nas suas relações com seus fornecedores a prática de compras sustentáveis, ela encontra na Serasa Experian todas as soluções que ela necessita para implementar essa sua política. Agradecemos imensamente a sua participação e temos certeza que a Serasa Experian
continuará prestando excelentes serviços para que o desejo de ser um banco sustentável não fique só na boa vontade. Tenha instrumentos concretos para que realmente se transforme numa prática, no cotidiano, no dia a dia, para melhorar o mundo privado, o mundo dos negócios, nas práticas sustentáveis. Muito obrigado, Laércio. Meu nome é Juliana, eu estudo design. Eu queria saber se o desenvolvimento tecnológico é uma forma de enfrentar o aquecimento global. Não tenho a menor dúvida de que é a melhor saída. É com tecnologia que eu vou transformar problemas em soluções. Agora há pouco, na cidade de Itaju, uma empresa conseguiu tecnologia para transformar bagaço de cana em pellets. Pellets que serão utilizados na geração de energia, na cogeração, facilitando dessa forma o transporte e sumindo com aquelas montanhas de bagaço que são um passivo ambiental. O que ocorre na realidade é que já temos muita tecnologia que pode ser aplicada, muitas invenções que já são factíveis de utilizar. Ocorre que elas são antieconômicas. Mas quem é que diz que são antieconômicas? O mercado? Sim, o mercado. E nós somos comandados pelo mercado. O mercado é que vai dizer se uma tecnologia deve ser utilizada ou não. Como que eu influo no mercado para fazer com que as tecnologias novas, limpas, renováveis, possam gradativamente ir substituindo as energias sujas? Através de uma intervenção do Estado, de uma reforma tributária ecológica, dando subsídios para as novas tecnologias que ainda não são economicamente viáveis, mas podem vir a ser com esse subsídio e com a sobretaxação, por exemplo, do carbono, a carbon tax, a taxação do carbono, para que elas fiquem relativamente mais caras e esse recurso arrecadado ajude ao desenvolvimento tecnológico para construirmos uma nova economia descarbonizada, para encerrarmos o mais rapidamente possível essa era carbonária que caracterizou os últimos 200 anos desde a primeira revolução industrial e que hoje nos coloca com o aquecimento global no limiar de uma tragédia. O Viver Sustentável recebeu do telespectador Lázaro Teles de Sumaré, interior de São Paulo, uma contribuição na área tecnológica. Ele tomou conhecimento que o inventor Walter Maiolino desenvolveu um aparelho capaz de identificar a adulteração de combustíveis e está à procura de parceiros para industrializar e comercializar o seu produto. Vamos conhecer essa ideia? O que iremos assistir agora é uma demonstração deste fantástico detector que foi desenvolvido para detectar a pureza do álcool, gasolina, óleo diesel, querosene e gasolina azul para aviação. E o mais importante, antes do seu abastecimento. Vejamos agora o que acontece quando abastecemos os nossos veículos com uma gasolina de boa qualidade. Como vocês podem observar, o detector está marcando que esta gasolina está dentro das normas da ANP. Agora vejam o que acontece quando a gasolina é adulterada com solventes. Bastam apenas algumas gotas para que instantaneamente o detector denuncie que este combustível está totalmente adulterado. Agora vejam o que acontece com o álcool. Como vocês podem perceber, na parte de cima do painel, o detector está atestando a sua boa qualidade. Agora vejam o que acontece quando ele é adulterado. Com apenas 2 gotas de água, já é o suficiente para que o detector alerte o consumidor que este álcool também está totalmente adulterado. Vejamos agora o exemplo do óleo diesel. Quando abastecemos a nossa caminhonete, ônibus, caminhão, tratores, neste caso o detector nos mostra que este óleo diesel é realmente de boa qualidade. Agora vejam o que acontece quando os adulteradores adicionam solventes nele. Instantaneamente somos alertados da irregularidade. Isso significa que este óleo diesel está completamente adulterado. O exemplo a seguir
serve tanto para o querosene quanto para a gasolina azul usada no setor de aviação civil, comercial e militar. O seu procedimento é o mesmo. Quando estiver dentro das normas do DAC, o detector nos avisa. Mas quando estiver adulterado, automaticamente o detector nos alertará do perigo que estamos correndo. Agora, o mais interessante, como vocês puderam observar, é que além da análise ser feita em milésimos de segundos, isto tudo acontece na nossa presença, consumidor. Segundo a Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, só para os veículos ainda com garantia de fábrica, o prejuízo que o combustível adulterado causa já ultrapassa a casa dos 50 milhões de dólares por ano. Somos hoje o 5º maior mercado consumidor do planeta, com mais de 40 milhões de ávidos consumidores, cansados em levar prejuízo com combustível adulterado. A ideia agora é encontrar um parceiro comercial que esteja interessado na sua fabricação, para que logo logo todos nós consumidores possamos adquiri-lo em toda a rede de postos e conveniências de todo o país. Muito obrigado. Com dados fornecidos pelo Sempre, Compromisso Empresarial para Reciclagem, conheça os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.000. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 2.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui e lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.